Olá pessoal, espero que todos estejam bem, espero que todos estejam saudáveis e todos estejam estudando bastante. Vamos iniciar mais uma aula de nossa disciplina de Economia Nacional e Internacional 2. Falaremos um pouco sobre as principais teorias do comércio internacional. Vamos lá. Vamos dar sequência às nossas aulas. Falaremos hoje sobre um pouco das teorias que envolvem o comércio internacional. Começaremos falando do mercantilismo e de Adam Smith. Bom, primeiramente, o que foi o mercantilismo? O mercantilismo, ele foi o início desse processo de comércio exterior. Então, quando falamos do mercantilismo, foi o período de transição entre o feudalismo, passando pelo mercantilismo e posteriormente a gente chega no capitalismo. Então a gente está falando de uma época que o comércio internacional, né, vamos chamar assim o nome que a gente usa hoje, né, comércio internacional, ele era feito por navios, né, pelas antigas caravelas que transportavam durante um longo período de tempo navegando esses produtos para outros países. Então, o comércio exterior tem a origem com o período das navegações, chamado mercantilismo. Na visão mercantilista de um país, de uma nação, ela seria rica o bastante se ela tivesse um estoque muito grande de metais preciosos. Então, o mercantilismo ele tinha como principal objetivo o acúmulo de riqueza através do acúmulo dos metais preciosos, ouro e prata, que eram utilizados na época, né? E esse acúmulo era feito pela grande burguesia. Então, normalmente, as pessoas mais abastadas, ou seja, a burguesia, tinham um poder aquisitivo maior e eles pegavam esses produtos que eram produzidos em um determinado local e os comercializavam. É como se eles comprassem um produto, colocassem no navio e saíssem para outros países, fazendo aí a venda desses produtos e, obviamente, ganhando com esse tipo de atividade. Então, o mercantilismo ele tinha um objetivo que era bem claro. Não era só um objetivo econômico, mas também era um objetivo político e estratégico. Tá? Então, o objetivo econômico existia? Sim, existia. A acumulação de metais, ouro e prata. E, à época, eles preferiam, né, que a riqueza ficasse no seu país. Então, todo o comércio que era feito, né, o comércio internacional, o comércio exterior que era feito, eles preferiam manter a riqueza dentro do seu país. Como eu já disse, quanto maior a riqueza, mais poder esse país tinha. Em resumo, havia um intenso protecionismo estatal e uma ampla intervenção do Estado na economia. Então, o protecionismo está bem relacionado com manter o capital no país. Tá? Então, eram feitos acordos, eram feitos normas, regras, imposições para que esse recurso ficasse dentro do próprio país. Tá? Então, o protecionismo estatal existia, privilegiando sempre que o recurso ficasse em seu próprio país. E com isso havia, obviamente, uma intervenção do Estado muito grande. O Estado intervia na economia. Tá? Então, digamos que se você, à época, quisesse comprar algo do exterior, o Estado intervia, colocava barreiras, impedimentos, taxações, para que você não ficasse viável, né? Para que você pudesse comprar dentro do seu próprio Estado, da sua própria nação, ao invés de comprar fora. Fazendo um paralelo com o hoje, é o que normalmente a gente tem quando se comercializa com outros países, quando você quer priorizar a sua produção. Então você aumenta, por exemplo, o imposto de importação, tá? E aí você restringe, a pessoa vai ter que pagar mais caro para comprar algo importado. Então você acaba restringindo esse tipo de comércio para que você priorize o comércio local. O mercantilismo foi um conjunto de ideias econômicas de cunho protecionista, desenvolvidas em diversos países,
as quais variavam um pouco em função dos interesses de cada país. Então essas normas e essas regras, sempre de cunho protecionista, elas poderiam, né, ou podiam variar dependendo do país que essas regras e normas estavam sendo criadas. A ideia mercantilista dominante era de que a riqueza de um país pudesse ser medida pela concentração e afluxo de metais preciosos. Então, é um grande objetivo do mercantilismo, né? Quanto mais riqueza eu tenho dentro do meu país, né, mais dominante eu consigo ser. Quanto mais capital eu acumulo, quanto mais metais preciosos, ouro e prata eu tenho dentro do meu país, é melhor para mim. Essa era a visão mercantilista. E aí a gente fala um pouquinho sobre a teoria das vantagens absolutas. Essa teoria foi desenvolvida por Adam Smith. Adam Smith viveu no período de 1723 a 1790, então já é uma teoria antiga. O principal livro, a principal obra de Adam Smith foi A Riqueza das Nações, foi publicada em 1776. Então, Adam Smith vem para dar, digamos assim, as suas contribuições para o comércio exterior. Então, Adam Smith estabeleceu as bases do moderno pensamento econômico a respeito das vantagens do comércio. Para ele, a riqueza de uma nação não consiste em dinheiro, ou ouro, ou prata, como pensava o mercantilismo, mas naquilo que o dinheiro pode comprar. Então, Adam Smith ele dá uma outra visão para o comércio exterior e para a acumulação de capital. Tá? Então, para ele, o mais importante não era a quantidade de ouro, prata, recursos, dinheiro que eu tenho, e sim aquilo que eu tenho, né, esse dinheiro, esse ouro ou essa prata, pode comprar. Daí ele origina a teoria do valor-trabalho. Segundo Adam Smith, a falha dos mercantilistas foi não perceber que uma troca deve beneficiar as duas partes envolvidas no negócio, sem que se registre necessariamente um déficit, um prejuízo para uma das nações envolvidas. Então, Adam Smith percebeu que quando a gente faz um comércio, né, e esse comércio tem um parâmetro internacional, as trocas devem beneficiar os dois países. Eu não posso jamais levar vantagem, por isso o nome da teoria é vantagem absoluta. Eu não posso tirar vantagem em detrimento do prejuízo de outro país, porque senão o negócio não é viável. E é óbvio que o país que estaria perdendo não vai mais querer fazer negócio com você. Então, para que o negócio seja prolongado, né, para que esses países negociem por mais e mais vezes, sejam de fato parceiros em negócios, tem que ter um benefício mútuo. Os países precisam ambos ter as suas respectivas vantagens. A sua teoria atestava que o comércio seria vantajoso sempre que houvesse diferenças de custos de produção de bens entre os países. O comércio se justificaria apenas quando fosse mais barato adquirir itens produzidos em outra economia. Então estamos falando de um comércio internacional. Mas se eu estou produzindo um determinado item dentro do meu país e esse item e essa produção é satisfatória, por que comprar fora? Então, qual a vantagem em comprar um produto fora do exterior, sendo que esse produto é produzido dentro do seu próprio país? Então, Adam Smith também tinha essa visão de que a gente faz o comércio internacional simplesmente daquilo que você de fato não tem e que precisa, tá? Então, eu preciso adquirir algo. Por quê? Porque eu não tenho esse algo aqui no meu país. Então, obviamente, você busca isso em outro país. Se a gente quiser fazer uma comparação bem rápida e bem simples, se a gente pensar, por exemplo, no agronegócio brasileiro
Hoje, o Brasil é um grande produtor de soja. Tá? Então, o Brasil produz uma imensidade, né? Milhares e milhares de toneladas de soja anualmente. E boa parte dessa produção ela é exportada. Então, ela é vendida para países parceiros. Só que o Brasil não tem e não produz em grande escala, por exemplo, o trigo, que é um outro tipo de cultura que precisa de um clima mais frio, que precisa de um clima diferenciado, não do clima com as nossas características de um país tropical. Então, se eu não tenho a condição climática, territorial, favorável para produzir certa cultura, o que eu faço? Eu adquiro fora. E aí vem a troca, vem a vantagem. Né? Eu posso exportar soja para um determinado país, Estados Unidos, por exemplo, e posso importar nesse negócio trigo. Então eu vendo aquilo que eu produzo em abundância e compro aquilo que eu não tenho em abundância, aquilo que eu de fato necessito. Bom, disse então que um país tem uma vantagem absoluta na produção de um determinado bem ou serviço se ele for capaz de produzi-lo e oferecê-lo a um preço de custo inferior aos dos concorrentes. Bom, o mercado é bem globalizado. Hoje, mais do que nunca, o comércio internacional é globalizado. Então, quando eu consigo uma vantagem absoluta daquilo que eu estou produzindo e estou vendendo para os outros países, quando eu consigo fazer essa produção e quando eu consigo fazer a oferta desse produto a um preço, ou seja, a um custo mais baixo que os meus concorrentes. O Brasil produz soja, Estados Unidos produz soja, mais algum outro país que não me lembro agora produz soja. Quem vai ter a vantagem absoluta nesse exemplo? Aquele que produzir a um custo mais baixo e que puder vender a um custo mais baixo. Bom, como comprador, como consumidores, nós sempre queremos comprar a preços mais baixos, né? Se a gente for aliar aqui agora a curva da demanda, que nós já vimos no semestre passado, o que dizia a curva da demanda? Os consumidores querem comprar mais por menos, né? Então, essa lógica continua no comércio internacional. Se eu tenho várias opções de compra, aonde eu vou comprar? Naquele que me oferecer a custos mais baixos, a um preço mais baixo, certo? Se tratando do mesmo produto, a gente busca sempre aquilo que é mais barato. Na visão de Adam Smith, esta vantagem absoluta, ela decorreria da produtividade do trabalho, que está relacionada com a especialização do trabalho. Então, como o país consegue obter essa vantagem absoluta, produzir bastante com um preço bem competitivo? Fazendo a especialização do trabalho. Pessoas especializadas exercendo funções e atividades especializadas. Isso a gente ganha em produtividade, tá? A gente tem ganhos de escala, ou seja, eu consigo produzir muito e melhor a um custo mais baixo, devido, de novo vou repetir, à especialização do trabalho. No caso de produtos agrícolas, a gente tem que levar em consideração também as condições climáticas, óbvio, né? Que podem ser favoráveis ou não. Então, na produção dos itens agrícolas, países que sofreram no passado ou que podem sofrer no futuro com intempéries da natureza, pode ser um fator determinante. Então, se eu espero uma produção X, só que aí o país passa por uma geada, por uma seca muito intensa, por dificuldades climáticas que podem alterar, obviamente, o ciclo de produção dessa cultura e ter uma quebra de safra, como a gente conhece hoje. Então, isso é um fator que é fundamental, tá? E que, obviamente, a produção agrícola ela está sujeita a isso, né? Em alguns anos, olhando para o passado, a gente sabe que houveram quebras de safras em determinados produtos agrícolas, tá? Oriundos aí dessas intempéries da natureza. Então,
Adam Smith vem melhorar, né, trazer novas contribuições ao mercantilismo, só que ele também deixa alguns problemas sem solução, né, sem serem resolvidos. Como, por exemplo, a proporção em que seriam feitas as trocas entre os dois países, ou seja, quais seriam os termos de troca ou as relações de troca entre essas mercadorias. Então, digamos que dentro de um contrato, você está celebrando um contrato entre países, né, e esse contrato ele não é muito bem redigido. Você não tem lá nos mínimos detalhes como essa troca vai ser feita. Então, assim, seriam necessários cláusulas contratuais. É claro que a gente está falando de 1770 e alguma coisa, né? É um tempo bem distante do nosso hoje. Hoje parece bobagem você falar, não vou fazer um comércio internacional sem um contrato. Isso não existe. Mas lá atrás, né, era um pouco diferente. Vamos lembrar que a gente está aí nos primórdios, né? O mercantilismo e depois as teorias de Adam Smith, a gente está aí ainda navegando no início desse comércio exterior. Então, é como se fosse faltavam, né, cláusulas que determinassem de fato como essas trocas seriam feitas. Tá? Mas um item problemático. O que aconteceria se um país não produzisse nada a custos menores que seus possíveis parceiros comerciais? Então eu tenho um país e ele não consegue ter diminuição dos custos, ele não consegue ter um preço competitivo, tá? Por N fatores. Então o que aconteceria com esse país? Ele não ia vender nada, já que os seus outros concorrentes conseguiriam abaixar os seus custos e vender a preços menores? Estaria essa nação condenada a ficar excluída dos benefícios da especialização, do trabalho e das trocas? Então são questões que Adam Smith não resolve. Ele não trata sobre isso. É isso então, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela presença, pela participação de todo mundo. Nos vemos na semana que vem. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. É só chamar. Até mais. Uma boa semana a todos.